Tá indo, vamos ver se vai carregar. Aí divirtam-se. Abri um canal aí só pra gente ver se tá funcionando também. Então, estou abrindo. Onde que a gente entra? Vamos testar. Para mim, abriu o. Estamos online. Entrou. A Dani, eu não estou vendo a imagem ainda. Tá vendo? Eu não estou vendo. Onde que Estamos é? ao vivo. Onde que a gente clica, gente, aqui? Ó, vou mandar o link para vocês aqui. Pronto. Só não vou ficar olhando muito para não confundir, né? A gente já está ao vivo, o pessoal deve estar começando a chegar na sala. Vou olhar aqui. Esperando aí para a gente começar, daqui a pouquinho a gente já começa. Monique, Márcia, bem-vindas. A Marcinha, que legal. Marcinha? Aham. Legal. Obrigada, Marcinha. Muito obrigada, querida. Oi, Leônia, seja bem-vinda. Alexandre, bem-vindo também. A gente está aqui vivendo uma plataforma nova, então a gente está conhecendo os espaços todos aqui, nos ambientando. Daqui a pouquinho a gente já começa o nosso bate-papo. A primeira coisa que eu acho legal de dizer aqui é que está cada um, né, num lugar. Cada um num lugar. Muito legal. Eu tô aqui no sul, super encasacado. Hoje esfriou muito, muito, muito. Todo encasacado mesmo. Mas em São Paulo também tá frio, frio, frio. Uhum. Aqui tem um sol para cada habitante. Eu tô morrendo de calor no Rio também, então. mas eu aí, em respeito a todo mundo do Sul, que eu sempre fico, eu botei uma camiseta de manguinha, não botei aquela camisetinha sem nada, porque aqui tá demais. Então. Monique, boa noite, Moniquinha. Temos 10 pessoas assistindo a gente, pessoal, aguardando. Sim. Vamos esperar só mais uns minutinhos, acho que tem gente chegando.
Oi, Cris, boa noite. Bem-vinda. Oi, Si, boa noite, bem-vinda. A gente está só esperando mais uns minutinhos que tem gente entrando ainda. Patrícia, Thaís, chegou. Patrícia Ramos. Thaisinha, você tá no mudo. Obrigada. Oi, Paty, tá boa? Que legal te ver. Renata. Carlinha, começamos? Sim, sim. Beleza. Vamos lá, então, pessoal. Deixa eu só... um instantinho. E a gente já vai... Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, Renata, bem-vinda também. Bom, pessoal, eu vou dar aqui as boas-vindas em nome da Rede Transformação. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês e eu desejo que cada um de nós tenha uma experiência de troca e de aprendizado bastante leve e bastante instigante, tá bom? A gente quer contar para vocês um pouco sobre quem nós somos, né? E eu posso dizer para vocês que, assim, ó, há bastante tempo eu vinha sonhando muito com essa questão de rede, né? De ter uma rede de consultores que a gente pudesse compartilhar, unir as expertises, né? Para potencializar tanto o escopo do que a gente pode mostrar, apresentar para os clientes, né? O escopo de atuação, quanto a qualidade das entregas. E agora isso está começando a se concretizar, né? Hoje nós somos 5 e cabem mais, né? Nós somos 5 consultorias irmãs e nós estamos unidas pelo propósito de apoiar o desenvolvimento e a evolução das empresas, dos indivíduos, de uma forma humanizada, né? Eu acho que é por aí que a gente começa falando de nós para vocês. E aí, Thaís, conta aí para o pessoal como é que a gente se conheceu. Então, a gente se encontrou ano passado na especialização em consultoria da Lumo Consultores, cada um vindo de um lugar do Brasil, mas eu vou deixar a Adélia contar essa história, quem somos, né, Adélia? O que a gente tem em comum, né? Não é o lugar que a gente mora, porque estamos cada um região, em uma localidade, né? Eu, por exemplo, estou aqui em Manaus
Eu vou deixar os outros falarem onde estão, mas a gente tem São Paulo, a gente tem Rio, a gente tem lá em Foz, imagina, está uma boa distância pelo meio do caminho. E se tem uma coisa que a gente tem em comum, a gente acredita que as pessoas podem se desenvolver. Então, essa crença genuína, esse interesse genuíno pelo desenvolvimento de outro ser humano é algo que nos conecta, assim, tem um ponto comum nesse aspecto. E aí, a Dani vai explicar agora para a gente como é que a gente se conectou para essa live. Como é que a gente chegou aqui? Sim, gente, eu diria que a gente chegou aqui pela saudade. A gente estava morrendo de saudade um do outro, a gente queria ter uma desculpa para papear, e aí a gente, numa dessas conversas, a gente chegou com essa ideia, porque todos nós também temos em comum clientes e indivíduos e empresas que a gente atende e que confiam muito nesse espaço de uma facilitação de desenvolvimento, como é que a gente constrói algumas coisas juntos, né? E a gente adora fazer isso juntos e a gente pensou, poxa, muito legal pensar nesse desafio que todos nós enfrentamos, nesse trabalho conjunto com clientes, amigos, parceiros, e saber como é que a gente gera melhores ideias estando aí em 5 ou em vários, em muitos, com vocês aqui melhor ainda. E o Ju vai falar para a gente do propósito dessa live e como é que a gente vai fazer isso hoje. Muito bom. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, estava realmente com saudade de conversar. E como a Dani comentou, a gente quer conversar, então a gente não tem muita resposta pronta para muita coisa, mas a gente está aqui. Eu digo que, como consultor, eu tenho um grande privilégio de poder navegar em várias organizações e conhecer um pouco de cada organização, entender um pouco o que está vivendo no mundo de cada pessoa. E acho que com esse olhar de que a gente vive em algumas organizações, a gente pensou em trazer aqui um bate-papo aberto para a gente compartilhar o que a gente tem visto em termos de liderança e de cultura nas organizações nesses tempos de incerteza. E se tem uma coisa que a gente tem nesses dias de hoje, aí são incertezas, né? Então, como é que vai funcionar essa live aqui? A gente trouxe 5 perguntas, 5 temas orientados aí com base na cultura e liderança. Então, como a gente está em 5 pessoas aqui, um de nós vai conduzir cada pergunta e a gente vai ter 3 pessoas respondendo ou batendo um papo, ou conversando sobre esse assunto. E aí a gente vai ter essas rodadas aí, mais ou menos 15 minutos para cada pergunta, e é que a gente passe por esse movimento aí de olhar para essas questões. E a gente quer muito que vocês interajam nos comentários aqui no Facebook, para a gente ir batendo papo com o que vocês estão trazendo também de comentários, de perguntas. Isso vai contribuir bastante aqui para o nosso bate-papo. E para a gente começar, eu quero convidar a Carla, que vai conduzir a nossa primeira prosa. Muito bem, muito bom. Bom, pessoal, eu queria começar pedindo para vocês falarem rapidamente aí o que significa uma cultura de confiança e quais as vantagens para as pessoas e para o negócio. Desde que a gente estava pensando, né, nessas perguntas, nos nossos encontros de preparação, né, eu falei, gente, o que sobre confiança, né? E fui resgatar um livro do Lex Boss, que tem aqui em casa, que chama Confiança, Doação e Gratidão, que é super legal. E na questão da confiança, eu achei muito interessante, porque ele traz, assim, que confiança tem, de certa forma, 3 níveis, né? Tem a confiança que a gente tem em ideias, a gente pode ter confiança em ideias ou não ter confiança em ideias. Ter confiança nas pessoas, que é muito do que a gente está falando, né? Nos relacionamentos, nas organizações agora e tudo mais, e também a confiança nas coisas. E a gente está num tempo em que toda essa confiança está sendo testada, assim. Achei isso muito interessante. Primeiro, 10 ideias. A máscara protege ou não? Fico em casa ou não fico em casa, né? Então, estamos nesse lugar. Na questão das pessoas, ele traz, né? Quando a gente sente confiança ou não sente confiança, isso tem a ver com a gente confiar nas intenções do outro, no compromisso do outro com aquilo que ele acordou comigo, na capacidade dele também de fazer. Isso são níveis de confiança diferentes, assim. E eu achei isso muito esclarecedor. E tem uma terceira confiança que eu falei para vocês das coisas, né, que está sendo testada,
que é esse novo ambiente, né? Hoje, né, a gente estava aqui, e aí, vai funcionar nossa live, né? Nossa transmissão, né? Então, são muitas confianças aos quais a gente está sendo convidado, assim, a pensar, a testar, a experimentar, né? E de certa forma, percebo que só encontrando com as questões de confiança que a gente consegue avançar nela, sabe? Conversando sobre elas, colocando essas perguntas, é que a gente, de fato, consegue aumentar a confiança ou limpar a desconfiança, e aí vai. Então, queria trazer um pouco isso, sabe, isso que eu li, assim, que eu achei tão esclarecedor e me ajudou muito a perceber quando eu estou com uma certa insegurança, o que é que está acontecendo? Quando um cliente chega com uma insegurança, o que é que a falta de confiança está onde, de fato, né? Para a gente poder ser um pouco mais objetivo, né? Mais certeiro no apoio, na ajuda, assim. Eu queria trazer isso para vocês. Eu gosto muito dessa visão. Eu gosto muito dessa visão, Thaís, desses múltiplos aspectos da confiança, e isso vem para mim uma coisa de confiança, está muito relacionada com como a gente faz para diminuir distâncias de poder, né? A gente vê muito na organização essa coisa da horizontalização, liderança compartilhada, mas o quanto isso é um desafio de todo dia e de atitudes que às vezes são muito simples, muito pequenas, e elas é que quebram esse lugar que a gente quer chegar, tanto na cultura quanto na confiança. Então eu vejo muito esse desafio de trazer essa coisa da confiança até nas coisas, de como a gente pode buscar os apoios que a gente precisa, as redes de apoio, e como a gente, por outro lado, como rede de apoio, ou rede de suporte, ou rede só de estar ali, pode trazer esse apoio numa linguagem possível para quem a gente traz naquele momento. Eu fico vendo muito isso na minha relação com o meu filho, na parte de como eu educo meu filho, e vejo isso nas empresas, no desafio de fazer alguns valores realmente saírem do que está escrito ali nos quadros, no que a gente quer, e vejo isso sendo transmitido realmente em atitudes pequenas onde a gente desliza. Então, assim, falando dessa onde o meu filho está, tem muito disso de conhecer o universo dele, né? Eu fico muito com esse lugar desse universo online, de videogames, que eu brinco que na minha época um videogame se pausava. E ele há muito tempo me ensina que, mãe, não dá para pausar jogo online, então não me manda sair agora, porque o almoço sai em 5 minutos, porque a gente tem que fazer acordos diferentes, você tem que me avisar a hora e eu me controlo nisso. Isso tem a ver um pouco dessa confiança e dessa cultura de conscientização, né, que tem uma via de mão dupla, que se eu não entender o universo dele, não dá para trazer isso, né? E quanto mais eu conheço o universo dele, às vezes são 5 minutos que eu sento do lado para ver o que acontece naquele jogo, eu entendo que é um espaço de socialização para ele. As meninas ficam lá perguntando, nossa, será que eles falam da gente enquanto eles jogam? Eu falo, como assim? Ele falou, porque ficam 5 conectados e falando de tudo, da vida. Aí ele ainda brincou, mas a gente não fala delas, a gente canta junto alto, porque não tem ninguém ouvindo, então a gente berra ali, aquele momento de... Eu falei, gente, é sério isso? Mas acho que isso tem muito a ver com, entendendo isso, eu posso conversar com ele com outra linguagem, outras analogias, né? E isso vale para tudo, para máscara num país onde a gente entra numa farmácia e tem um velhinho sem máscara que toca em você e diz, você me ajuda a achar um remédio? Como é que eu trago para ele essa visão, né, de que isso não é seguro, que a gente precisa ensinar também como é que a gente se cuida, né? Acho que isso é muito... Fica muito na minha cabeça com essa pergunta da Carla. Eu vejo que confiança, ainda mais quando a gente fala do ambiente organizacional, é um baita de um desafio, né? E como muitas coisas na vida não tem receita pronta. Mas o que eu percebo agora, não tem como a gente falar do ambiente organizacional sem falar de home office nesse período que a gente está vivendo. O que eu percebi acontecendo em muitas organizações é que quando a gente está lá no ambiente presencial, se olhando, né, tomando um cafezinho juntos, indo almoçar juntos, a gente tem mais espaço para a gente falar do que está incomodando, trocar feedback. E o que eu percebi acontecendo muito agora é que as pessoas acabaram sendo tão mais produtivas no virtual, com pouco espaço para conversar sobre a relação entre elas. E aí eu vejo que para eu confiar no outro, quando eu confio no outro, é porque eu reconheço no outro também uma vulnerabilidade do outro.
né? Eu vejo que a gente só fica contando os nossos sucessos, contar todos os meus feitos, as coisas que eu tenho feito bem, tudo que eu tenho ganhado, onde eu tenho ganhado medalha, não gera um vínculo de confiança. A gente cria um vínculo de confiança e mais intimidade quando a gente pode falar mais quem a gente é. Eu vi que até a Renata trouxe esse comentário, né? A confiança é gerada na transparência na comunicação. É o que eu acredito muito, quando a gente pode ser espontâneo na nossa forma de se expressar, entendendo que muitas vezes o que vai reverberar no outro é outra reação e ter espaço para acolher também o que vem do outro. Para mim, é nesse encontro dessa troca que a gente gera essa confiança, né? E até o nome da nossa empresa, que é Ponte, é muito esse olhar que a gente quer nas relações, né? Criar muito mais pontes e menos muros nessas trocas entre os seres humanos. Afinal de contas, executivo ou chão de fábrica, todo mundo é ser humano. Ô, Ju, eu queria aproveitar e pedir para você comentar um comentário, né, da Simone Noronha, que disse: cultura de confiança também é quando cada um pode ser o que é. Exatamente o que você estava falando aqui, né? Como é que a gente faz isso dentro das organizações? Ai, que boa pergunta. Hoje à tarde eu estava conversando com uma amiga consultora, Laura, lá de Porto Alegre, e a gente estava falando muito sobre a coragem de ser quem se é, e um processo de quase ter uma liberdade consciente de expressar a minha identidade, de expressar a minha autenticidade na organização. Mas como a própria Brené Brown traz, né, muito famosa aí falando de vulnerabilidade, é preciso muita coragem para ser vulnerável, para ser quem você é, com sua luz e sua sombra. Mas que isso tudo tem muito aprendizado, né? A gente estava falando hoje à tarde, inclusive, sobre isso, que quando a gente se mostra vulnerável ou abre para isso e se expressa quem a gente realmente é, dentro da gente tem uma paz interior, assim, da gente saber, não, tô sendo eu mesmo, né? Tô sendo verdadeiro. Carla e eu, a gente gosta muito do Schutz, né, Carla? O Schutz fala muito da verdade, né? De ser verdadeiro com quem nós somos, né? Com a nossa identidade, a nossa autenticidade. Eu vou fazer um comentário sobre essa questão da autenticidade aí, né? Tem aquele conceito do Patrick Lencioni sobre os 5 desafios das equipes, né? E a base é a falta de confiança, né? Enfrentar a falta de confiança. E um antídoto para a falta de confiança é simplesmente favorecer um ambiente em que as pessoas se conheçam. Então, eu conhecer mais da vida pessoal do outro, o que ele gosta, o que ele pensa, o que ele faz nas horas de lazer. Então, e quando as pessoas estão enfrentando incertezas, é muito comum que a gente se feche numa caixinha. E aí, ao me fechar numa caixinha, eu permito menos ainda que as pessoas se aproximem de quem eu sou, do que eu gosto, do que eu quero, do que eu busco. Então, é bem delicado, né, esse momento. Eu estou com medo, eu me fecho. E fico só perto de quem eu já confio. E não confiar é mais um bloqueio para conseguir superar o momento. Então, é uma coisa que puxa a outra. Quebrar, se permitir, né? Sei lá, talvez seja um caminho. Odélia, sabe que no ano passado a gente conduziu um programa de liderança, e foi um programa que durou 7 meses. E sabe o que foi mais marcante para essas 20 lideranças dessa organização? Foi ouvir a biografia dos outros líderes, ouvir Sim. da história de vida do outro. E me parece, e foi tão bonito esse processo, porque não tinha nenhuma teoria mágica de confiança, não tinha nenhum processo, uau, são essas etapas para ter confiança. Eles simplesmente compartilharam como foi a sua história de vida, como eles chegaram até aquela organização. E isso marcou muito esse grupo, que começou a se integrar muito mais e estabelecer relações de confiança a partir de ouvir a história do outro. E a gente vê que esse processo dessa humanização está nessas pequenas coisas que muitas vezes passam batido, que não se dá valor no ambiente organizacional. A gente só fala de produtividade e não olha para esse lado que é tão fundamental para trazer produtividade, que é quando se tem confiança entre as pessoas que estão dentro das equipes. Sim, e que a gente chama até hoje, né, desses ativos intangíveis das organizações, do quanto isso precisa estar no radar, sendo falado. E eu gostei muito também dessa visão que a Maristela trouxe, né, de que também tem esse lado da gente ter uma coragem de buscar culturas, espaços em que a gente possa, de fato, ser a gente mesmo com os nossos valores. Então tem esse lugar também desse alinhamento, né, da minha cultura, né, dos meus valores, com aquelas que eu vou buscar como espaços onde eu posso ter essa liberdade, como é que eu construo em outros que ainda não dá tanto,
mas saber que a gente também tem esse lugar autêntico e nosso de buscar melhores escolhas para a gente, seja nos espaços que a gente pertence ou naqueles que a gente quer pertencer. Acho que isso é bem bacana também. E aí tem uma máxima... A gente ainda tem tem uma pergunta que acho que não é das nossas perguntas, mas é assim, se antes da pandemia você já não tinha uma cultura de confiança dentro da tua organização, é na pandemia que você vai conseguir fazer, né? E acho que uma coisa que, assim, muitas pessoas constroem a cultura organizacional baseada em relações, são relações de poder, e não relações que constroem confiança. Então, é relação de né, quem pode mais, quem manda mais, isso é a coisa mais comum, e a gente vê isso, né, eu tenho visto agora que falta está fazendo na hora que você tem que reagir, mudar a agenda, recombinar, remarcar o norte, enfim, resetar o norte, a falta que faz a confiança, porque vai muito mais devagar, as pessoas estão muito mais desconfiadas, elas têm medo, enfim, então é muito menos produtivo, assim. A gente tem visto isso na prática, em várias organizações de vários tipos, todos os setores, vamos dizer assim, não só empresa. Né? E quando a gente fala, né, de cultura de confiança, a gente tem que olhar, tem que amarrar todas as pontas, né, gente? Eu queria trazer aqui um comentário rápido e pedir para vocês irem fechando um pouco desse tema, porque o Paul Zak, né, um economista e neurocientista americano, ele conseguiu comprovar que a cultura de confiança, ela gera resultado para o negócio, efetivamente, né? Então, assim, existe uma maior, o Juliano falou de produtividade e tal, e o Paul Zak conseguiu comprovar que existe uma maior produtividade, né, 50% mais produtividade quando se cria uma cultura real de confiança. Né? O engajamento aumenta em 76% quando se tem uma cultura de confiança. O estresse diminui em 74%, né? E o nível de satisfação no trabalho aumenta em 56%. Eu estou trazendo esses dados para a gente poder ir fechando essa questão, falando um pouco, queria que vocês comentassem, falando um pouco exatamente disso, assim, né? Carla congelou. Carla congelou. Como confiar na tecnologia? E Carla congelou, eu ia entrar umas dicas de vídeos, músicas e livros, mas termina. É isso aí. Não, só para vocês comentarem rapidamente, deixar as dicas aí, né? Mas como é que essa coisa, né, de que a confiança gera lucro, como é que a gente fala isso hoje para as pessoas se a gente está vivendo esse mundo todo de incertezas? Sim, eu tenho nessa mesma linha que você trouxe, eu participei durante muitos anos de várias mesas de discussão dessa área de saúde, segurança e meio ambiente, que é uma área onde confiança também é um tema extremamente falado. Como é que você confia para dizer que alguma coisa está ruim, que você errou num procedimento, se você não fala hoje num comportamento que não gerou um acidente, como é que eu faço? Porque eu vou direto para o acidente depois se eu não tenho uma cultura de transparência e confiança para trazer essas coisas. E eu tenho muito contato com dois pesquisadores que são professores da FGV, o Marco Túlio Zanini e a Carmen Migueles, que tem uma literatura grande nesse sentido, estão muito próximos a estudos em organizações, ali como o BOP, né, o nosso batalhão aí das operações especiais da polícia, e falando muito o quanto a confiança, ela sim, afeta o desempenho e a alta performance. Então, para vários estudos que mostram e comprovam o quanto é fundamental, e eles mensuram. Eles trazem várias pesquisas nesses livros. Então, acho que isso é muito bacana, pensar no nosso dia a dia como gestores também, de como a gente tangibiliza isso para as equipes, né? Em coisas simples, pequenas coisas que a gente mostra o quanto a gente deixou de perder por uma atitude
que é essa boa vulnerabilidade, de eu dizer, o Google trabalha com 36% ali de tudo que ele faz vem de grandes erros, né? Tudo que eles inventam e criam vem de erros que foram possíveis de ser traduzidos e trabalhados em conjunto na organização, é aquele erro bom, né? Aquela possibilidade de experimentar, né? E isso só vem numa cultura onde eu tenho confiança para fazer isso. Muito legal, muito legal. E as dicas? Que dicas a gente pode deixar para o pessoal sobre essa questão, né? Da cultura de confiança? Dicas de referência, é isso? Alguns, além dos que a gente trouxe, de livro, de tudo? Alguma dica aí que vocês tenham. Eu tenho uma dica que já compartilho aqui com vocês, que é o case study do Cirque du Soleil, né? Eu acho que é um case muito legal que fala sobre isso. Fica aí a dica, né, sobre esse case aí. E também o TEDx da professora Frances Frei. Ela é professora da Escola de Negócios de Harvard, né? Professora Frances Frei. É muito legal esse TEDx também. Chama-se A Confiança Acabou? Vale a pena, as duas coisas. Eu posso dar uma sugestão de um filme, assim, bem... Eu também quero dar um depois. Senhor Estagiário. Eu acho que trabalha muito como se constrói uma relação de confiança, né, entre duas pessoas e tal. Eu acho que quem não viu, fica a dica. Não vou dar spoiler. Diga, Thaís. Muito bom. Eu sugiro um círculo, para quem tiver visto, nessa coisa das confianças nas ideias, nas pessoas, né, nas relações e também nas coisas. É bem interessante, isso aparece de várias formas. Fugiu para mim, Thaís. Qual que você deu a dica? O Círculo. O do Tom Hanks e da... Muito bom. Olha, piramidando, você falou em circo, eu vou piramidar. Eu lembrei do Palhaço e o Psicanalista, que é um livro sobre escuta, que para mim é uma base de confiança fundamental, que eu amo, né? Você falou e a gente estava falando disso, eu estava falando disso ontem também, num outro encontro. Então fica essa. Um monte, né? A gente já aterrorizou um pouco com tanta dica, falou da Brené Brown, de tudo, mas é isso, gente. É muita referência. E coloquem aí também no chat a de vocês, gente, porque tenho certeza que passaram várias referências e a gente quer essas referências de vocês também. Eu vou colocar, o pessoal está pedindo no chat, eu vou colocar, se vocês puderem colocar também, gente. Eles estão escrevendo aqui, gente, ó, senhor estagiário, a Patrícia está ajudando a gente, colocando... Obrigado, Patrícia. Ótimo. Muito bom. Muito bom, gente, vamos mudar um pouquinho a nossa rota do papo, mas ainda estamos no mesmo clima, né, de falar das questões das pessoas aí nesses tempos de incerteza. Eu queria provocar aqui para a gente conversar um pouco como mobilizar as pessoas dentro das organizações e engajá-las nesses momentos aí que a gente está vivendo atualmente. Eu vou começar falando pegando um gancho no que a Dani colocou. Eu acho que uma alternativa é abrir o ouvidão, escutar, abrir espaço para que as pessoas falem, e falem de verdade, o que estão sentindo, o que estão pensando, o que não sabem, porque quando a gente vai para o caminho contrário, de todo mundo se cala e silencia, as pessoas não conseguem produzir se elas não conseguem se manifestar. E o ser humano, ele é integral, né? Ele tem emoção, razão, tudo junto acontecendo misturado e ao mesmo tempo. Então, abrir espaço e canais de comunicação para que as pessoas falem é uma alternativa. E roda de conversa, gente, assim, experiências, né, assim, dentro da organização que eu trabalho e nas atividades de consultoria, propor um tema, isso eu tenho feito bastante, e está pegando gosto. Propõe um tema, vamos falar de empatia, vamos falar de confiança, e aí jogar uma pergunta, como a gente está fazendo aqui, e deixar que as pessoas falem como isso aproxima as pessoas e acaba envolvendo elas um pouco mais nas atividades. Então, essa é a minha contribuição por enquanto. Depois que vocês falarem, dá vontade de falar mais. Sim, eu acho que tem uma coisa,
Pega lá, Carla, depois eu complemento. Primeiro que a gente tá com saudade de conversar mesmo, né? Muito, é terrível. Boa. Já estou pensando no próximo. Dani, Dani. Então, eu ia falar muito nessa mesma linha da Adélia, né? Como é que a gente mescla momentos que são momentos desse trabalho, discussão de desafio, meta, isso é super importante, andamento de projeto, mas como é que a gente entende que vitalizar esse engajamento é importante? Eu acho que é uma cultura da apreciação, de olhar o que é bom, o que está funcionando bem, o que a gente tem, que a gente faz muito bem juntos. Então, isso dá energia para começar, sabe? Então, assim, gente, sei lá, o reconhecer, adoro trabalhar com esse grupo, tá aqui o meu reconhecimento, adoro conversar com vocês, o que quer que seja isso, as coisas que a gente não controla, da confiança, do que quer que seja, confiança na tecnologia. Se der problema, a gente está junto, é uma rede que a gente gosta e a gente se sente muito acolhido, amparado, a gente sabe como se energizar mutuamente. Então, isso precisa ser dito às vezes. Pode ser isso, pode ser outra coisa, pode ser o jeito que a gente trabalha bem com Agile. Escolhe o que é, mas trazer esses momentos, né? E eu acho que equilibrar isso com um momento de leveza. A gente precisa ser criativo para trazer leveza, já é um momento duro o suficiente. Então, um encontro, e eu vi isso acontecer na escola da minha filha, eu me inspiro muito nessas coisas, essa coisa do home life, da pandemia, nossa, me ensinou horrores, porque a gente está todo mundo aqui, né, um quase grudado no outro, então você escuta tudo que o outro fala num lugar, é uma coisa de louco, né? A gente está aqui falando e o povo está passando ali na frente, né? Sorte que não está, beleza. Então, assim, ela tinha, na escola, ela estava fazendo um exercício que, para colocar crianças de 10 anos conectadas numa tela, desde as 8 da manhã, engajada ali, com um exercício, né, é difícil, tem que ter uma criatividade. E aí a professora pediu uma determinada atividade separada para eles, que era contar um pouquinho o que eles tiveram de brincadeiras que eles tenham inventado durante a pandemia para amenizar esse momento, alguma coisa boa que eles descobriram e fizeram. Eles escreveram e mandaram para a professora. E no dia, ela abriu um por um e disse, agora eu tenho um jogo. Gamificação, a gente está falando disso direto nas empresas. Como é que eu transformo um momento usual e eu surpreendo positivamente? Eu continuo trabalhando, mas é com leveza. Então ela disse, olha, agora é um desafio. Eu vou ler uma história e vocês, com o conhecimento que vocês têm do grupo, vão chutar quem é que inventou essa brincadeira. E aí eles iam, eu acho que foi fulana, porque ela adora esse grupo, ela se inspirou no Now United, é por isso que ela criou isso. E eles amaram, aquele momento passou assim, voando. Convidar uma pessoa externa. Quantas vezes a gente tem reuniões, você quebra aquilo de, gente, hoje eu vou trazer uma pessoa. E você pode trazer essa pessoa virtualmente. Não é só agora que a gente acordou para algumas coisas que eu posso continuar fazendo. Quem não tem uma TV com conexão Wi-Fi, enfia a criatura lá e pronto. Olha, eu trouxe o Martin Seligman hoje aqui para falar com a gente. Oi? E pode não ser brincadeira. Então, a gente não trouxe ele aqui hoje, tá? Não hoje. Nos próximos a gente pode pensar. Mas é isso. Eu acho que isso traz engajamento, isso traz leveza, isso quebra um pouco, né? Desse jeito usual de fazer tudo. Uhum. Eu estava pensando um pouco na questão de mobilização e... principalmente quando as coisas mudam, né? E muitas coisas mudaram muito rápido, e teve coisa que mudou que só depois a gente foi perceber que a gente precisava se organizar, né? A questão do propósito, por quê, né? Por que a gente está fazendo as coisas? Então, eu acho que... E, num momento de muita incerteza, assim, né? Literatura de crise fala isso há anos, né? Às vezes você tem que encurtar o horizonte de planejamento. Então, o que, enfim, a gente tem visto que tem ajudado, você tem um funcionário, a coisa não está indo, não está entregando, reacorda, e se precisar, reacorda todo dia, e reacorda até o fim da semana. O que é a entrega até o fim da semana? Qual é o propósito disso, enfim? Qual é o propósito disso dentro de um plano maior? Então, assim, propósito e objetivo, né? Propósito e objetivo, e no horizonte que as pessoas conseguem lidar, e que o gestor também consegue lidar. Porque a incerteza é tanta que o plano de 3 meses teve que virar plano toda semana, né? Então, para muita gente, a coisa muda todo dia, ainda. Então, acho que propósitos, objetivos claros, reacordados, e, assim, isso é quase processual, assim, a gente tem trabalhado com isso e ajudado outros a trabalharem com isso, e tem funcionado.
Então, E o quanto é importante, né, Thaís, a gente conseguir, com isso, olhar para o papel do líder dentro da organização, porque nesse momento de incerteza fica ainda maior essa falsa percepção de que o líder tem que ter resposta para tudo, de que ele precisa falar tudo, de que ele precisa direcionar. E quando a gente fala da questão do engajamento, da mobilização, o papel do líder passa a ser muito mais o papel do facilitador do processo, né, que é o que você estava dizendo. Então, é ajudar as pessoas a criarem novos significados. Né? Se a gente tem um novo contexto, uma nova realidade, a gente precisa ajudar as pessoas a buscarem significado. E quando tem significado claro e objetivo, obviamente, aí eu vou me engajar, aí eu vou me envolver naquilo, que foi o que a Dani acabou de falar, né, Dani, da tua filha, etc. Tal. Quer dizer, a participação vem muito dessa questão de abrir a possibilidade para me envolver, participar efetivamente, né? Eu queria pegar... Ai, desculpa. Pode falar, Délia, depois eu quero trazer uma outra pergunta. Uma situação prática, né? Eu atuo também dentro do RH, como vocês sabem, e a gente não teve momento de parar a operação, né? E aí tem esse lance, assim, às vezes quando a gente pensa em mobilizar, engajar, a gente pensa na realidade de quem precisou estar fora do ambiente de trabalho e o líder de todo mundo distante, remotamente trabalhando, numa nova forma de trabalhar e se manter produtivo e engajado nesse contexto. Mas também tem o como mobilizar e engajar em momentos de incerteza, inclusive sobre a própria vida, saúde e segurança. E aí, tudo que a gente já falou aqui, da escuta, do abrir espaço para falar desse medo, do explicar o porquê, por que algumas pessoas estão trabalhando de casa e outras pessoas precisam estar no dia a dia da operação, que diferença isso faz, que apoio a gente fornece, e colocando essa humildade mesmo de dizer, gente, eu sou aqui responsável pelo RH nesse momento, mas eu não tenho resposta nenhuma, não sei o que é esse vírus, não sei o que vai acontecer, não sei se vai dar certo, não sei se não vai. Vamos lá, vamos conversar. E aí, essa reedição, todo dia era um dia. E aí, aquela humildade de comitê de crise. Vamos lá, chamar todo mundo. O que a gente sabe até hoje? Amanhã pode mudar. Isso eu dizia o tempo todo. Gente, hoje a decisão agora, nesse exato momento, é essa. Daqui a 1 hora pode ser outra, porque vem uma outra informação. E aí eu acredito que essa abertura, né, considerando a experiência que eu vivi para falar a verdade sobre não saber, isso engajou muito mais do que aquela segurança absoluta de, gente, vamos lá, essa é a regra, esse é o protocolo. As pessoas podiam dizer, também estou com medo, Délia, eu estou com medo, eu vim trabalhar, mas eu estou com medo de pegar esse negócio, porque eu encontro minha mãe, que é de idade todo dia, o que eu faço com isso? Aí vamos pensar em medidas para amenizar essa questão. Então, isso foi real. E, por um lado, o que vocês disseram, uma equipe em que ainda não estava sendo criada, com medo de pegar esse negócio, encontro minha mãe, fala, eu acho que a gente teria surtado. Eu seria uma que teria saído correndo de lá, não aguento mais, não quero. Então, como criar confiança, engajamento num ambiente em que isso ainda não existe? Ô, Délia, deixa eu aproveitar isso e ampliar um pouco essa pergunta, Dana, para essa questão aí de falar que não tem certezas também. Eu estava conduzindo um encontro com uma equipe semana retrasada, e aí aconteceu um fenômeno que eu achei muito interessante. Assim, a gente sabe que estar na liderança é uma posição que é mega desafiadora, né? Porque é quase que uma posição solitária, assim, de líder, né? De conduzir um grupo. E aí o que eu percebi foi que estava tendo um conflito entre a equipe com a liderança, e aí o que a liderança trouxe foi assim, olha, gente, eu não estava trazendo todas as questões, e ela abriu várias questões que estavam acontecendo, assim, no nível organizacional. E a equipe ficou, nossa, eu não tinha noção de que isso estava acontecendo, né? Ficou super surpresa, mas rolou uma super empatia e mais confiança do que a gente estava falando antes. E aí o que a líder trouxe foi uma coisa que é muito comum no dia a dia de liderança, assim, olha, eu queria poupar vocês de se envolver nisso, né? Mas eu realmente não queria evitar de trazer essas questões, esses problemas que são da minha responsabilidade. Como é que vocês veem essa questão dessa transparência nessa relação e no engajamento das pessoas? Como é que vocês veem isso? Que eu vejo que é um grande desafio nas organizações, né?
Comunico tudo, abro tudo, não abro? Como é que vocês olham para isso? Eu tenho usado um pouquinho da neurociência para explicar sobre isso, assim, quando eu preciso argumentar sobre a importância de ser transparente, né? O nosso cérebro, ele está programado para proteger a gente de um monte de ameaça o tempo todo, né? E aí, nesse sentido, se eu não tenho informação, dependendo do meu repertório, das minhas experiências, das minhas crenças sobre situações semelhantes ou daquilo que eu não sei o que vai acontecer, a probabilidade de eu enxergar aquela ausência de informação como uma ameaça é altíssima. E como é que eu posso amenizar essa sensação? Com informação, trabalhando com transparência. E aí, e considerando que neurociência é ciência, que tal a gente experimentar, né? Trabalhar essa informação. Não é falar de qualquer jeito, vou botar aqui uma carga, vou botar tudo para fora sem uma preparação. Mas essa uma informação que pode evitar que as pessoas embarquem numa fantasia. Então, é possível e é válido compartilhar e experimentar. Então, é meio que por aí. E eu digo que tenho usado a neurociência porque, como tem aí, é uma quebra de paradigma, né? Isso aqui a gente não fala, isso aqui é confidencial, e tem coisas que não são necessariamente confidenciais. A dificuldade é muito maior em quem vai falar, porque não sabe como falar, do que em quem vai ouvir. E muitas vezes a gente se surpreende. E eu acho que tem um papel também muito importante quando o Ju traz essa coisa desse caminho, que às vezes é um pouco solitário, sim, difícil da liderança, de que tanto essa transparência quanto a vulnerabilidade, que eu vou puxar lá de trás, a gente precisa ter uma consciência do papel, de onde a gente está naquele sistema. E é inevitável para mim fazer algumas conexões com a maternidade e a paternidade quando eu vejo as minhas ações em direção aos meus filhos. Tem um limite do quanto eu posso ser vulnerável em alguns assuntos com eles. É diferente, eu vou ter que ser vulnerável em outro fórum, com outro grupo de redes de apoio que eu tenho. E ali eu tenho que ser um baita filtro, porque eu entendo que naquele sistema eu ser hiper transparente ou hiper vulnerável não ajuda o sistema. Não é o momento, ele ainda não tem ou maturidade ou condições de absorver, de me apoiar nesse lugar ou da vulnerabilidade ou dessa transparência ter uma interpretação onde eu também sou responsável pelo efeito que eu gerei. Então, acho que tem a ver um pouco com planejar como eu vou ser transparente, como é que isso vai se dar, até onde eu vou ter que parar num ponto e não colocar tantas vírgulas, e onde é que cabem vírgulas e não pontos, então, assim, ou reticências. Então, acho que isso realmente é uma arte, mas não é uma arte só do líder, eu acho que é uma arte nossa, como pessoas que não têm soluções, têm reflexões e precisam sempre de muito apoio, muita ajuda e muita rede, muitos sistemas, e que a gente possa enxergar com mais transparência os impactos e os sistemas que a gente nem imagina que a gente pertence, os invisíveis dos sistemas, né? Eu queria ler aqui um comentário da Simone Noronha e depois pedir as dicas aí de vocês, mas assim, a Simone colocou aqui uma coisa muito legal. As pessoas se sentem engajadas quando os líderes conseguem compatibilizar o que as pessoas querem fazer com o que precisa ser feito. E aí precisa ter muita troca para isso, né? Porque o líder não tem bola de cristal, então a gente vem e traz a questão da confiança, né? Para eu poder falar com o outro, para eu poder me abrir, para essa construção toda poder acontecer, né? É isso aí. Muito bom. Meninas, vocês querem deixar alguma dica aí para o pessoal que está assistindo a gente nesse tema aí de engajamento e envolvimento das pessoas? A minha dica é um vídeo do YouTube, depois a gente bota lá no nosso canal no Facebook, com o Simon Sinek, que o nome é Você Ama a Sua Esposa? Isso é muito bom. Além de ser lindo, né, Dani? Socorro. Sim. Ele e o Simon Sinek, não o vídeo. Também. Os dois. E aí ele traz um paralelo entre liderança e como é que você se transforma num líder e engaja a equipe o quanto isso se compara a como você conquistou sua esposa. É muito interessante, muito legal. Que legal. Eu tinha pensado, tem uma marca de roupas, enfim, outwear americana chamada
REI, REI. E eles têm um case super interessante que no Black Friday, de alguns anos atrás, 5 anos atrás, eles decidiram fechar todas as lojas. Isso é um case interessante, é famoso, e foram nessa contracultura e dizendo o porquê, né? E o porquê que a gente está fechando nossas lojas. Então, eu acho que dá, assim, um senso de propósito bem claro ali, do porquê a gente vai fazer isso nesse dia em que está todo mundo fazendo diferente. Então, qual que é o nosso propósito? Por que a gente vai fazer isso essa semana, sabe? Muito bom. Os desafios da Covid. E, em homenagem ao meu pai e minha mãe que estão assistindo, A Little Help for My Friends, clássica música dos Beatles, para mobilização e engajamento, mas, sobretudo, para quem que a gente pede ajuda, né? Pronto. Muito legal. Muito Excelente. legal. Bom. Muito bem. Bom, agora é minha vez de ouvi-los perguntando para vocês. Quando a gente está falando de todas essas mudanças que estão acontecendo e tal, a gente está falando do futuro se aproximando, né? Aquele futuro que muitas vezes a gente nega que um dia se mostraria possível e presente. E aí a pergunta que eu gostaria que vocês compartilhassem, as ideias que surgem, é: que ventos do futuro vocês reconhecem para o futuro do trabalho? Eu queria começar falando uma coisa que é assim: a gente está falando muito agora de futuro do trabalho, principalmente essa coisa, né? Como é que vai ser o trabalho pós-pandemia, etc, etc. Só que eu peguei logo aqui para responder, porque eu fiquei pensando hoje à tarde muito sobre essa questão, né, do futuro do trabalho, e isso já é um tema que vem sendo falado há algum tempo. Então, assim, não é novidade a gente falar de futuro do trabalho. O que vai acontecer agora é que a gente vai ter que trazer esse contexto, né, novo, para esse olhar, para essa discussão. E para mim, tem muito a ver com enfrentar desafios, porque a gente ouve tantas coisas diferentes, a gente ouve a questão das pessoas que estão estudando inteligência artificial, né? O medo daqueles que a inteligência artificial vai roubar a minha posição, mas isso já está comprovado que se de um lado sai postos de trabalho, de outro lado cresce outros tantos postos de trabalho. Mas a gente também tem, por exemplo, o despertar do artesanato. As pessoas voltando a investir em coisas manuais para fazer, para oferecer para as outras pessoas. Então, assim, é uma complexidade enorme a gente falar sobre isso, né? Existe a pesquisa do Fórum Econômico Mundial que diz que 96 profissões do amanhã, a gente ainda não sabe os nomes delas. Então, assim, é uma coisa bem maluca quando a gente olha para esse futuro do trabalho. O que a gente tem que levar em consideração? E uma coisa que me chama muito a atenção é a valorização do humano. Graças a Deus, as pessoas estão reconhecendo isso, né? Que para além de inteligência artificial, que para além de tecnologia, para além dessa transformação digital, etc., tem um ser humano ali e que isso não tem como substituir. Esse afeto, essa conexão não tem como ser substituída, né? Então, eu acho que essas são coisas super, super, super importantes. Para terminar minha fala, eu andei pesquisando e, assim, os grupos mais cotados para profissões do futuro são os grupos do cuidado às pessoas e à saúde, vendas, marketing, o que o pessoal chama da economia verde, gente no sentido de recursos humanos, é que eu não gosto de recurso, né, botar gente como recurso, mas enfim, gente dentro das organizações e desenvolvimento de produtos. Então, vocês veem que são coisas que estão ligadas mesmo a essa humanidade,
né, que nós 5 aqui, eu acredito que está nos assistindo também, mas que nós 5 aqui temos tão aflorado aqui no nosso trabalho, né? É isso. Sabe quando eu vi esse estudo do Fórum Econômico Mundial, ele trazia as informações de as 10 competências do profissional do futuro. E uma coisa que me chamou a atenção nessas competências é que nenhuma delas era uma competência técnica, no sentido de saber operar, de saber ferramentalizar com alguma coisa. Todas eram competências socioemocionais, e hoje a gente fala muito aí das soft skills, né? E eu vejo que a tecnologia, assim, ela vem chegando com muita força, cada vez mais, no mundo do trabalho. E vai dominar o que for para fazer como operação, que é regular, que dá para ser medido, que tem uma entrega contínua, a máquina vai fazer. Então, isso exige de nós, seres humanos, nos desenvolvermos cada vez mais em coisas que a máquina não faz. Ou seja, nos desenvolvermos cada vez mais como seres humanos. Né? E isso envolve resolver problema, criatividade, relacionamento com as outras pessoas. E eu acho isso fantástico. Para algumas pessoas isso pode dar medo, né, de ver a tecnologia dominando, mas eu acho fantástico, porque leva a gente para outro patamar, de usar realmente talento, que a gente tem talento para fazer. Né? Indo para outros níveis. Eu estava conversando com uma outra amiga consultora, Luísa Mandetta, eu gosto muito de trocar com a galera, né, que trabalha com desenvolvimento. E a gente estava falando sobre essa questão de que o futuro do trabalho vai ser as pessoas conectadas com os propósitos das organizações, né, muito ligadas às causas. O Brasil mesmo, economicamente falando, hoje as pessoas, elas, vai lá, momento de crise agora não tão simples assim. Mas antes da pandemia chegar, as pessoas tinham opção. Não estou feliz nessa empresa, eu consigo em outra, com mais facilidade. Então, a crise do desemprego, a gente estava vivendo uma outra fase com sentido a isso. Então, as pessoas vão onde elas se sentem melhor, onde elas são mais bem tratadas, onde elas se conectam com a causa. E essa consultora me perguntou, falou assim, tá, Juliano, mas como é que se vê essa coisa de propósito lá no chão de fábrica, por exemplo? Isso vai funcionar? Como é que se vê esse futuro? E aí, na hora, assim, a resposta que me veio foi, olha, eu acho que lá no chão de fábrica a tecnologia vai dominar, e vai mesmo, sabe? Eu acho que operação, chão de fábrica, a tecnologia vai assumir. Só que essas pessoas vão ter oportunidade para estar em outros campos de atuação, né? Porque o mundo precisa de muita coisa para a gente trabalhar ainda. Então, as pessoas vão precisar empreender, criar, usar criatividade. E se tem uma coisa que faz a gente criar e inovar é crise, né? Quem de aí duvida que não inventou alguma coisa nova na crise? Então, é difícil olhar o positivo, mas acho que sempre tem uma oportunidade no que a gente está vendo, né? Tem uma coisa outra que eu vejo do futuro do trabalho, que eu sou extremamente entusiasta de falar de autogestão nas organizações. Sociocracia é um negócio que eu vivo dentro da Conviver, que é a Associação dos Facilitadores do Germinar, e é o princípio da autogestão, em que você é responsável, você faz suas escolhas, você tem autonomia para fazer o que te compete. E eu acho que isso é o futuro do trabalho, assim, não num curto prazo, mas talvez num médio e longo prazo. Talvez daqui uns 10, 15 anos isso esteja bem alto, assim, no mundo das organizações. Eu vejo que tem vento soprando desse caminho, assim, para as grandes corporações também. E isso tem a ver com educação, né, Ju? Quando a Simone coloca aqui, de novo, a Simone, obrigada pelas contribuições, Simone, mas a Simone colocou aqui uma contribuição muito legal. Entendo que a busca do autoconhecimento facilitará o desenvolvimento de outras competências e adaptação às novas possibilidades de trabalho. Isso tem tudo a ver com educação, não no sentido estrito da educação escolar, acadêmica, mas a educação vista de uma forma ampliada. Esse processo do autoconhecimento, do desenvolvimento contínuo, isso é fundamental para o futuro do trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. E quando eu ouvi essa pergunta da gente falar de ventos, né, do futuro, eu fiquei com uma reflexão, e a gente está vendo aí a tecnologia, beleza, a gente tinha sempre essa visão, a tecnologia de tudo aquilo que é parametrizável, mais qualidade, mas quando a gente fala de inteligência interartificial e das conexões da tecnologia, vai além disso, né? A gente aí falando de deepfakes, de você amanhã poder ter um vídeo com o seu trejeito, tudo, e não foi você que colocou aquele vídeo no ar. Tem um lado aí, quando a gente fala de ventos do futuro e de onde a tecnologia já está, que eu acho que passa, e aí eu vou pegar essa fala da Simone, assim, por esse autoconhecimento que traz mais
consciência individual e coletiva. Então, para mim, Vento de Futuro passa assim por uma profunda reflexão, mas bem profunda, sobre responsabilidade e impacto. Aquela coisa de criar consciência de como a gente faz de fato parte de sistemas que estão absolutamente integrados e do impacto nosso nesses sistemas e dele na gente. Acho que a pandemia veio para trazer isso muito escancarado e a gente não pode perder esse aprendizado de vista para olhar para o futuro, sabe? E quando eu falo que a gente faz parte de sistemas, ele na gente, essa habilidade de ter essa visão, que a gente chama de visão sistêmica, visão holística, mas essa visão profundamente conectada com o que é a nossa realidade humana. E o nosso tempo como humano não é o tempo digital, não é o tempo da máquina, sabe? A gente não muda assim, tchum, as coisas não têm esse efeito na gente, né, que teria numa máquina, num robô de inteligência interartificial. Então eu fico muito refletindo sobre isso, como a gente apoia nisso. Essas séries, Black Mirror, você olha, a gente fica escandalizado ali com certas coisas, mas de gente, isso meio que já é, né? A gente só não teve a ideia de botar esse negócio nesse pendrive. É muito assustador lidar com essa visão de que a tecnologia já está pronta para isso. A gente viu isso de novo na pandemia. O Zoom já estava aí. Tudo que a gente está usando agora já estava aí. A gente deu um significado diferente. E isso a máquina, de fato, nunca vai fazer como a gente humano faz. Mas essa forma de significar é a nossa grande potência e o nosso grande risco e perigo. Então, a gente precisa olhar para isso com muita responsabilidade, muito cuidado, né? E muita atenção. Pessoal, eu vou fazer 2 comentários aí, vou pedir as dicas de vocês, quero dizer que vai ter que ter uma outra rodada, porque esse negócio tem muito papo, cada... Não dá, não dá. Tô ficando nervosa. Não tô podendo com isso também, não. Eu vou pegar minha máscara para eu ficar quieta. 2 considerações, né? A primeira, sobre essa questão a máquina, ela, por mais inteligência que tem, ela foi programada por um ser humano, muitas vezes. Então, por exemplo, numa situação como essa que a gente está vivendo, que surgiu um vírus que não existia nenhuma referência sobre aquilo. Você pode buscar no Google, no qualquer, sei lá, banco de informações e artigos científicos, não tinha dados. Não é, a tecnologia não é suficiente para responder. Precisa de um ser humano para criar hipóteses, fazer experimentação e usar a tecnologia a favor disso. Então, é o ser humano, essa capacidade de pensar, esse CPF que a gente tem aqui, né, o córtex pré-frontal, que coloca, e a tecnologia deveria estar a serviço disso. Isso é uma coisa. E outra, sobre essa questão do significado do trabalho, dependendo da atuação e tal. E como eu trabalho em fábrica, quando falo em gestão de fábrica, tem um livro do Barry Schwartz chamado Trabalhar para Quê? E aí ele fala que, assim, muitas vezes a gente acha que existem profissões que facilmente você vê um significado para aquilo que faz, como um médico, um advogado e tal, e outras profissões que é difícil a pessoa ter um significado e um propósito no que ela faz. E aí ele apresenta uma pesquisa sobre, assim, como se sentiam médicos em um hospital e como se sentiam faxineiros de um hospital, observando que muitas vezes o faxineiro tinha muito mais satisfação, amor e o significado na atividade que ele executava do que o próprio médico. O médico já tinha se tornado automático. E para o faxineiro, ele entendia que quando ele entrava no quarto e aquele paciente estava um pouco amoadinho, ele ia falar com o paciente, ele ia perguntar como estava, e aquilo fazia uma diferença enorme para o dia do cara. Então, mais uma vez, o componente humano que ultrapassa até aquilo que a gente sabe. Afinal, quem sabe mais, né? Acho que já seria uma outra pergunta. E aí, as dicas de vocês, por favor. Nossa, boa, Adélia. Trabalho e tal. Muito bom. Eu tenho uma dica que eu adoro falar disso, que é o Lalux. Eu acho que falar de futuro do trabalho não tem como falar de uma nova forma das organizações. Sim. O Frederic Laloux, ele traz o livro Reinventando Organizações, muito bom. E eu acho que outra dica também para falar mais... Eu acho que falar de futuro do trabalho tem a ver com falar do futuro da humanidade. Eu tenho o meu aqui também, Délia, tá aqui. Esse é Bíblia, eu vou pegar o meu daqui a pouco. E outra dica que é o livro Altruísmo e Liberdade, que é do Daniel Burkhardt, maravilhoso também para falar aí da nova consciência da humanidade, o que os tempos futuros aí vêm nos pedindo, né? O futuro que seja amanhã.
né? Amanhã é quinta-feira, mas que traz muito esse olhar para esse olhar altruísta aí da nossa humanidade. E eu acho que vale dar uma passeada nessas séries também, ver um ou outro, assim, aleatório, porque precisa dar uma chacoalhada também, né? De vez em quando. Tem o Black Mirror, mas tem várias outras. Se você botar, tem um muito bom, um filme leve, chamado Jaxi, com J, né? Que é esse celular mega interativo que faz tudo na vida do garoto, é um menino, um personagem. E esse eu vi junto com meu filho, ele adorou esse filme no final e deu várias conversas, então é muito bom para filho adolescente ali. Eu achei um bom filme. Duas dicas de série, gente, nessa linha que a Dani tá falando, que eu acho que é bem provocativo mesmo para refletir sobre. Uma é o Anon, de Anônimo, né? Anon. E a outra é o Altered Carbon. Altered Carbon. São duas séries que, assim, são, para mim, pelo menos, elas são extremamente provocativas. De pensar assim, como é que esse mundo, para onde esse mundo vai? Que escolhas a gente vai fazer? Porque tem isso também. Nós somos donos das nossas escolhas. E aí você pode escolher para onde. Não vou falar muito, porque senão não tem graça nenhuma, mas assim. Qual que é a escolha que você faz na sua vida, né? Para onde você se direciona, o que você acredita, o que você valoriza e assim por diante. Gente, vamos para mais uma? Bora. Vamos, a penúltima, né? Tá acabando. Ó, a gente precisa ser mais rápido, eu acho. Não, eu acho que a gente tem que estender, Thaís. Eu também acho. Pode também. Olha só, interações remotas. Como fortalecer relações e ter efetividade nas comunicações. E aí, o que tem dado certo? O que não tem dado certo? O que funciona, o que não funciona? O que fortalece? Isso, o que fortalece? Eu adoro falar disso, o Ju vai começar. Porque se não der tempo pra gente, o Ju já garante, o Ju é sensacional, é o nosso remoto man. Porque a gente tem trabalhado muito na ponte com workshops de facilitação e reuniões online, né? Então, como tornar isso mais caloroso, a gente tem produzido muito material. Tem uma coisa, gente, que eu estava falando hoje de manhã, a gente começou uma turma hoje de manhã, eu falei um pouco sobre isso, e quando eu olho uma prática que traz muito calor para as relações, nas reuniões de trabalho, é a prática do check-in. E a prática do check-in, ela é muito temida por muitos, e eu digo que ela é temida geralmente por quem não vivencia muito essa cultura do check-in. Na minha atuação, eu não conheço nenhum grupo que tenha começado a prática do check-in nas suas reuniões e de repente falou assim, não, isso aqui não funciona pra gente. Eu não conheço, até queria ouvir de vocês aí, consultora, se vocês conhecem algum grupo. Porque o que eu reconheço nessa prática do check-in? O check-in, gente, é dizer assim, como é que eu tô chegando, né? Como é que eu tenho vivido essa quarentena? É contar um pouco desse campo emocional, porque no virtual a gente tende a ser muito pragmático, objetivo, na produção da coisa. E nos encontros que a gente tem lá no corredor da organização, a gente vai para o happy hour, a gente almoça junto, a gente toma um cafezinho, a gente se encontra no corredor. Então a gente tem esse momento para essa troca, sabe essa troca? Quer falar da vida, quer falar da gente, quer falar de coisas que não seja só de uma entrega ou do projeto. E na prática do check-in, quando eu vejo os grupos fazerem isso, algumas pessoas olham isso como se fosse, não, é uma perder tempo, a gente vai deixar de produzir. Quando, na verdade, o check-in ele é um grande ganho para os grupos. Né? Porque no check-in, muitas vezes, eu esvazio alguma coisa que está pegando para mim, eu trago alguma coisa que está acontecendo na minha vida, eu me sinto acolhido, eu crio confiança com as pessoas trazendo os desafios que eu estou enfrentando, como é que eu estou me sentindo hoje. E isso faz com que a reunião seja muito mais produtiva, os encontros muito mais produtivos, se eu não tivesse isso. Imagina a gente estar numa reunião aqui, e aí tá lá, a Dani tá meio magoada, meio chateada, mas na reunião ela não fala muito, eu já começo a imaginar, não, a Dani deve não tá muito afim de trabalhar, já começa a ter meus julgamentos, é natural da gente, do ser humano é natural julgar. Eu já crio uma antipatia, daí já acho que ela tá olhando comigo, foi porque a gente se desentendeu ontem numa entrega que tinha que fazer, aí já começa a fantasiar um monte de coisas. Então eu vejo que check-in, esses momentos de troca, de falar do coração, de falar do emocional, do que eu tô vivendo,
colocar isso na agenda é muito importante para fortalecer os times, para fortalecer os seres humanos nesse momento aí, em que muita gente tem sentido saudade uns dos outros, né? Quantas vezes vocês já devem ter falado que tá com saudade de aglomerar, de juntar com as pessoas, né? Tá todo mundo com saudade de alguém. Então a gente tem sentido falta disso. Se a gente criar esse espaço no virtual para falar um pouco disso, dar espaço para ouvir, uma escuta ativa mesmo, com acolhimento, isso traz muito calor, assim, para nossa relação, né? Muito mais um abraço virtual, quase. Tu perguntaste se já tinha dado... Opa! Peraí, o pessoal já está reverberando lá no chat, mas queria pedir para o pessoal que está assistindo, o que tem dado certo para vocês também? Coloquem o que funciona ou o que não funciona. É bom, o que eu tentei não funcionou também vale. Tem muita gente falando do check-in, do check-out, é isso mesmo. Tem muita gente comentando isso e falando de compartilhar. Andréia trouxe essa sugestão. Como é que a gente compartilha também com quem participa sobre novos horizontes dessa forma? Eu acho isso muito legal, porque nem todo mundo está no mesmo lugar que a gente, até no conhecimento, familiaridade, entender até onde essa tecnologia pode ir, de cada uma das milhares de tecnologias novas que a gente nunca soube que existia, né? Essa plataforma é uma, eu não conhecia antes. Enfim, então eu acho que um grande esforço também nosso ativo é de escolher, assim, de planejar esses diversos canais, porque tem muita possibilidade e a gente fica aí meio perdido, então é fazer uma análise antes do que cabe melhor para cada tipo de demanda de comunicação remota, porque a gente já se comunicava remotamente o tempo todo. Quando eu mando uma mensagem para a Délia, que ela está longe, pelo WhatsApp, é isso que eu estou fazendo. Mas hoje a gente pode olhar de uma forma diferente, de que se é um assunto mais sensível, ou se eu quero estar um pouco mais próxima da Délia, eu poderia estar fazendo essa mesma chamada em vídeo, combinando com ela antes. Então a gente também descobriu, vivendo, algumas regrinhas de etiqueta que a gente pode pegar para a gente compartilhar com os outros, cada um com a sua própria regra que funciona, mas começa com impacto na gente, assim, é super esquisito você pega o desprevenido e fala, e aí, posso ligar por vídeo? Não, eu tô toda desgrenhada, eu tô aqui de pijamão. Então tem algumas coisas que a gente também foi aprendendo fazendo. Eu descobri, de novo, com as aulas do meu filho, que tem pessoas extremamente incomodadas com o fato de terem que se mostrar numa câmera. Isso para a gente, que na nossa vida de consultoria já faz isso há muito tempo, talvez seja alguma coisa difícil de ter essa empatia a priori. Então eu preciso perguntar como vocês preferem, como é que vocês acham que essa reunião podia ser mais produtiva, tem alguma coisa de diferente que a gente podia fazer nesses nossos encontros virtuais que melhorasse para o grupo? Então, assim, é muito estudar com quem, para que a gente vai fazer determinadas interações. Não é uma coisa, porque eu conheço o Zoom, vou fazer pelo Zoom. Tá, mas a minha reunião é com 10 pessoas que usam o Teams todo dia. Será que não vale eu aprender um pouco daquilo para dar um pouco mais de conforto de falar de assuntos tão difíceis e ainda ter que aprender uma nova plataforma? Então, assim, acho que tem essa sacada que a gente falou lá no início, né? De confiança, de poder também ser vulnerável e falar, Délia, não, eu não gosto de fazer por vídeo, ou eu não gosto dessa plataforma, pode ser por outro lugar. Eu acho que isso é muito importante. E a Andréa coloca, entender que essas ferramentas, né, tecnológicas, elas não podem dominar. A arte ainda está em como a gente facilita. E essa palavra facilitação, ela não é à toa, né? É tornar mais fácil para o outro o encontro. Dois comentários, né? O Juliano falou assim, vocês já fizeram um check-in que deu errado? Eu acho que isso é legal de compartilhar. Eu uma vez dando aula, agora recentemente, dando aula para uma turma de pós-graduação, nessa pegada do check-in, era uma turma era sobre, sei lá, comunicação, negociação e gestão de conflitos. E eu levei uma antroposofia para falar de conflitos lá, né? Mas era uma turma de finanças e gestão de negócios. Galera, super, tá. Aí cheguei, olá e tal, pessoal, papapá, e aí vamos fazer um check-in, vamos saber como é que a gente está chegando. E como eu não conhecia a turma ainda, eu usei imagens para estimular que as pessoas escolhessem uma imagem e explicassem por quê. E aí um participante começou, né, escolhe uma e explica por que você está escolhendo essa imagem, e quando a pessoa trazia alguma coisa mais, entre aspas, negativa, como é que o grupo pode lhe ajudar para você se sentir mais à vontade em relação a isso, beleza, achei que estava abafando. Aí um participante deixou o microfone aberto.
passou, acho que alguém da família dele perguntou o que ele estava fazendo, falou assim, a gente está brincando aqui com umas figurinhas. Eu estava no meu momento super, nossa, que legal, as pessoas estão se conectando. Gente, mas ele falou de um jeito agressivo, sabe? Assim, bem, a gente está aqui brincando, mas como se estivesse perdendo tempo. E aí, o que eu decidi fazer naquela hora? Eu fingi que não ouvi, né? E segui o barco. Mas... E a turma toda rindo, né, Délia? Toda rindo. Caraca. Aí, isso foi uma experiência. O que eu aprendi com isso, né? Falei, opa, talvez eu preciso ser um pouco mais conservadora no início, porque eu ainda não conhecia a turma o suficiente para já chegar com uma imagenzinha e tal. Eu queria, né? Isso foi um aprendizado. E uma outra questão é o lado bom do remoto, gente, também dando aula. Normalmente, quando a gente dá aula em grupos de trabalho, as pessoas costumam estar perto de quem elas já estão habituadas a trabalhar. E aí, fazendo propaganda do Zoom, né? Quando você fala em sala remota no Zoom e pede para ser aleatório, a pessoa vai cair em qualquer sala. E aí, é muito comum, eu estou recebendo muito feedback de alunos, né? Que diz assim, nossa, é legal porque eu nunca tinha trabalhado com fulano, foi uma oportunidade de interagir com uma pessoa que eu nunca tinha falado. Então, de alguma maneira também, veio um calor numa situação completamente inimaginável. Eu parei de falar só com o Juliano, que era quem eu sentaria do lado para fazer um trabalho, e também parei de brigar com o professor quando ele me disse que eu tenho que trabalhar com alguém diferente, porque foi a tecnologia que te levou para aquela sala. Vai lá e se vira e se relaciona com a pessoa. Então tem esse outro lado também. E os feedbacks têm sido muito positivos nesse sentido. Não sei se está acontecendo isso com vocês, mas as pessoas sempre dizem, que legal, eu tinha a oportunidade de falar com a Carla e tal. E é calor, né? É contato, é relação. Agora, gente, nessa pegada, só quero contar para vocês duas situações. Primeiro, eu acho fundamental isso, essa é uma prática nos meus trabalhos, seja no trabalho individual como coach, ou seja no trabalho de grupo, né, de facilitação, fazer check-in, check-out e tudo mais. Agora, no começo da pandemia, eu fui facilitar um grupo de uma empresa cliente e tal, né, e fazendo um bate-papo sobre emoções e etc e tal, e eu perguntei para as pessoas como elas estavam chegando. O máximo que eu consegui foi assim, normal. Então, a gente tem que, né, respeitar um pouco isso, porque naquele momento as pessoas estavam todas muito mobilizadas, muito mexidas emocionalmente, e o medo de falar em público, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer um outro jeito para expor menos as pessoas. Então, nesse sentido do que não funciona, é isso, assim, é preparar alguma coisa e achar que serve e sair andando. A gente, às vezes, tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Ô, Carla, eu posso trazer uma dica disso? Assim, tem um jeito de fazer check-in que sempre pega, que sempre funciona, aí dica. Eu não vou dar dica de livro, eu vou dar dica de check-in. Eu pedir para as pessoas contarem, é quase que contar em terceira pessoa, contar as manchetes da semana dela. Então, assim, né, do último mês para cá, conta aí, monta tua capa de jornal, quais seriam tuas manchetes? Fica super divertido, as pessoas conseguem falar muito melhor, porque eu não estou falando eu tive dificuldade, eu falar o Juliano teve dificuldade com coisa. Fica mais leve, as pessoas tendem a abrir mais, assim, as suas notícias. E é uma coisa que aquece o grupo cria esse vínculo. E a gente está falando de confiança, né, de engajamento, de calor. É uma delícia fazer esse check-in. Eu adoro fazer isso. Muito legal, Ju, muito legal. Gente, eu vou deixar aqui no chat uma dica para vocês bem ampla eu sei que a gente falou da questão humana da facilitação e não das ferramentas, mas aqui, para quem precisar fazer facilitação remota, tem informações bem interessantes. Vale a pena dar uma fuçada nesse hall aí de opções que a Carol coloca aí nesse blog, tá?
Muito bom. Gente, só pegar um comentário da Maria Elisa Mary, minha grande amiga, ela botou essa questão dos contratos psicológicos e acordos, como eles continuam sendo importantes. E isso acho que resume muito do que a gente falou aqui. A gente não assumir, entender a necessidade de cada grupo que a gente facilita, quando isso for possível, e quando não for, arrumar formas criativas de descobrir e estar também disponível para mudar o que a gente tinha planejado no meio do caminho, sabe? Adaptar, a gente não se enrijecer numa única ideia, como a Adélia colocou, ter um jogo para olhar e falar, ó, aprendi, beleza, guardei, mas como é que a gente faz isso, às vezes, durante o caminho, percebeu que está difícil, às vezes você pega de surpresa, você está no Zoom, tem 40 pessoas com possibilidade de ter a câmera aberta, eu já peguei isso em treinamento, e você vê que começa só você, aí você diz, gente, que escuridão é essa que está acontecendo? É prática da empresa, ninguém aparece na câmera. E aí, lida com isso. Eu ficava olhando 40 buraquinhos ali. Eu falei, gente, será que tem espaço para negociar? Assim, como é que eu faço? Então, era um pouco, ok, interação pelo chat, acostumar aquela coisa de manter a minha energia um breu, assim. Então, eu dizia, gente, olha, fala comigo, pelo menos no chat, me dá uma sensação que eu fico assim, claustrofóbica, parece que eu estou sozinha. Aí, levei na brincadeira, consegui, foi. Mas é isso, é estar ali aberto para o inesperado, porque não é você. É o encontro com o outro, os outros, e cada um nesse lugar tem um nível de conforto, desconforto e conhecimento diferente, né? Podemos passar para a última pergunta da noite? Podemos? Vamos lá. Então vamos lá. Essa sou eu que vou fazer. Nossa última pergunta é como é que a gente lida com essa ansiedade que surge de desempenho nesse período que a gente está vivendo. Acho que a ansiedade de desempenho é a ansiedade em geral, porque a ansiedade ela está aí direto e pode ser desempenho da maneira que vocês receberem essa pergunta. Então, que dicas a gente tem, o que a gente pensa sobre isso? Ó, eu já vou fazer um javazinho aqui. Quarta-feira da semana que vem, às 15 horas, no canal Filtração, eu vou falar sobre esse assunto. Eu fui convidada para falar só sobre a ansiedade de desempenho, tá? Então, quem quiser saber um pouco mais... Aprofundar, né? Pode ir lá, pode ir lá. Mas ótimo. Vamos lá, gente. Olha, eu já ia continuar. Eu achei que ia continuar também, Carla. Dá spoiler, Carla. Dá spoiler, pequenininho. Deixa eu ouvir primeiro. Tá bom, vai. Eu vou falar. Você quer que eu fale alguma coisa? Eu falo. Muito bom. Você quer falar? Fala. Então, eu tenho uma coisa assim que eu acho que tem tudo a ver com a ansiedade, que é a gente cuidar do pensar, sabe? Então, o nosso pensar, ele é livre e ilimitado. Ele leva a gente para as maiores desgraças e maiores problemas, e ele aumenta e vai criando problema em cima do que não tem, né? Então, é essa questão, né? Quando a confiança já não está muito alta, porque hoje a gente não confia na ferramenta, ou nunca usou, a gente não sabe como é que o outro vai reagir, a gente nem sabe direito o que tem que fazer, enfim, a gente não sabe como está a situação, o pensar entra, ele ativa. E aí ele vai para esse lugar. Então, eu acho que eu estava pensando que acho que tudo que ajuda a gente a segurar esse pensar é benéfico. Desde você fazer a velha meditação, ou seja lá o que você faça para cuidar dos seus pensamentos, até a dica que eu achei mais interessante na minha vida de um psiquiatra que trabalha com pessoas que passaram por traumas muito grandes, e ele fala assim, quando a pessoa começa a entrar em estado de crise, de ansiedade, o que a gente fala para ela é, imagina a maior desgraça que pode acontecer. É essa? Então, abraça essa desgraça e vai com essa desgraça fazer o que você tem que fazer. E eu achei isso brilhante. Então, para quem não acredita em meditação, não faz, fica a dica. Uma coisa da ansiedade é isso, assim. Se as coisas estão bem acordadas, se elas não estão, se as situações estão claras, então clarear as coisas, senão o pensar vai entrar e aí... Eu pensei em duas coisinhas, assim, que tenho visto, estou experimentando e vendo funcionar em alguns lugares também. Revisitar, quando a gente fala de ansiedade de performance, de ansiedade em geral, tudo que aconteceu no mundo e na empresa e no negócio em que você trabalha e na sua vida, considerando o momento atual, traz uma necessidade de você revisitar o que você quer de resultado para você. Então,
metas. Você tinha lá como meta para o ano atingir uma venda XYZ, um número X de produtividade. E aí agora você tem que mudar toda a sua forma de trabalhar, o mundo inteiro mudou. Será que essa meta ainda cabe para esse momento? Então, pensando em negócio, revisitar mesmo metas e objetivos, entender o que é o melhor resultado para o momento atual. Não dá para, né, usando lá a história do Smart, tem que ser atingível, né, tem que ser relevante, tem que ser específico. Então, o que é uma meta Smart para o momento atual? Porque qualquer coisa que tenha sido planejado lá no final do ano passado, ou no início desse ano, de verdade, quem imaginava que o mundo ia parar por causa de um vírus? Eu não imaginava um negócio desse. Então, isso eu acho que ajuda, renegociar a meta, avaliar objetivos, e aí para a vida e para o negócio. E outra coisa, que conversa com uma dica da Thaís, eu fiz uma certificação recente da Point of View lá, Coaching Game, Puncton, e eles trabalham com algumas fases, e a primeira delas é sempre começar com uma pausa. Que diferença isso faz? Uma música de 3, 4 minutos para você se conectar com o momento presente. E aí, para quem não medita, Thaís, é botar uma musiquinha mesmo aqui, parar por 3, 4 minutos e pausa, e aí eu sigo. Eu tenho levado isso para reunião. Vamos lá, gente, nosso momento de pausa. No início, as pessoas acham muito estranho, né? Pronto, virou zen. A pessoa do RH vai botar o povo para meditar. Mas a gente experimenta, só experimenta. Né? E se conecta, como é que você está, o que você está pensando, como é que você está sentindo, como é que está teu corpo, só isso. E aí a gente começa. E os feedbacks têm sido interessantes. Eu levo para a aula agora, como antes de começar a aula, antes de começar treinamento, antes de começar uma reunião importante. E aí é um jeito de dar uma baixada nesse ansiedade do futuro, né? Sobre o que vai acontecer e tal. Sabe o que eu tenho percebido? Desculpa. Rapidinho, cara. Eu vejo que nesse momento que a gente está de home office, mais do que nunca a gente está o tempo todo na tela, né? Eu estou aqui no computador, aí quando saio do computador eu vou ver o WhatsApp, eu vou ver a rede social, e a gente fica o tempo todo na tela. E aqui eu vou dar um tiro no próprio pé, cara. Vou dar um tiro no próprio pé mesmo. Eu vejo que um cuidado que a gente tem que ter agora é cuidar com o consumo de conteúdo que a gente tem na internet. Eu vejo que isso gera mais ainda a ansiedade e ter que aplicar tudo que eu estou vendo e muitas ideias o tempo todo sendo geradas, só que eu não dou conta de digerir e praticar isso. E aí vem uma cobrança maior. E aí outra coisa que acontece, eu fico me comparando com o meu colega ou com alguém que está produzindo, está lá super feliz, aí eu acho que outra pessoa está dando conta, eu não estou dando conta. E aí isso vira um veneno pra gente, né? Sabe que uma coisa que eu fiz semana passada, a gente também, né, consultores e facilitadores também tem desafios de desenvolvimento e muitos. Eu estava num dia que eu estava ansioso, o que eu parei para fazer? Na hora do meu almoço, eu fui fazer uma atividade artística, eu fui pintar. E acalmou, sabe assim, acalmou, eu pude voltar à tarde com outro ar totalmente, assim, para esse momento. Então eu vejo que é algo que ajuda também você voltar a se centrar de novo, acalmar, seja meditar, porque eu vejo que a arte também é uma certa forma de meditar, né? É uma atividade que é mais meditativa e terapêutica também. Eu vejo que isso contribui muito, assim, traz um centramento, sai da tela, vai para outro momento, vai mexer com planta, um monte de gente mexendo com planta e tá adorando fazer isso, eu sou um deles. Então, isso super ajuda também, ajudar nessa questão da gente ficar muito na produção, né? E não se permitir ter esses momentos que fazem super bem para a saúde. Muito bom. E a Adriana perguntou também para a gente se a gente tem esse hábito de usar música em facilitação online. Acho que é isso que o Ju traz. Eu acho que isso é muito bacana. A gente pode fazer isso até no início, quando as pessoas entram. Eu digo que é cuidar quando a gente está num ambiente que é essencialmente remoto, tudo vai acontecer remotamente, um workshop de 8 horas remoto, 4 horas com intervalo, depois mais 4. É como se a gente cuidasse daquela sala. A gente não tem uma sala física para cuidar, mas tem uma sala virtual. Então, será que é diferente se eu recebo o pessoal com uma música bacana, uma música, né? Qual é a cara que aquela sala onde ele entra no primeiro momento vai ter? Acho que isso traz um colorido, né? Coisas diferentes. Eu já fiz alguns encontros em que as pessoas começavam os encontros lendo sempre uma poesia curta.
E aquilo virou uma marca daqueles encontros, e um dia a pessoa não estava lendo, e um participante falou, peraí, não vai ter o poema de hoje? Ele, nossa, gente, verdade, peraí, deixa eu ler. Então criou alguma coisa que os próprios participantes não só se acostumaram, mas sentiram falta e pediram. Já fiz até aulas, assim, de né, euritmia na frente de uma tela, rapidinho, 5 minutos para mexer o corpo. Então tem isso, e ajuda a mudar o canal, tá mais presente, né? Então, assim, respondendo à questão da Adriana também, queria complementar algo que eu fiz agora recente. Eu fui falar com um grupo sobre gestão do tempo, né? Fazer escolhas, fazer uma boa gestão do tempo. E eu comecei, Adri, com aquela música Oração ao Tempo, do Caetano Veloso, cantado pela Maria Gadu. E pedi para as pessoas só pensarem sobre quais eram os acordos que elas estavam fazendo com o seu tempo, né? E deixei a música rolar, foram 3 minutos e pouco. Foi incrível depois, né? Assim, ver o ritmo que as pessoas chegaram e o ritmo que as pessoas estavam quando terminou a música, para a gente começar a conversar sobre o tema. Foi bem legal, funciona bastante. Bom, eu sou muito apaixonada, né? Eu não tenho mais tempo para falar, o nosso tempo já se esgotou, mas eu sou muito apaixonada por esse tema do desempenho, né? E falar da ansiedade de desempenho, para mim, tem a ver com falar de produtividade humana, né? E produtividade humana não tem nada a ver, para mim, com fazer um monte de coisa, não. Produtividade humana, para mim, tem a ver com felicidade. Eu tenho, inclusive, um texto publicado que chama Produtividade Humana, o novo nome da felicidade. Porque a ansiedade de desempenho, ela vem muito, mas muito mesmo, da questão de eu querer dar conta de tudo, de todos, de fazer, de produzir o tempo inteiro, de mostrar o que eu sou capaz de produzir. E aí eu vou contar bem resumido mesmo uma história. Eu tenho a minha filha mais nova, tem 19 anos, e ela terminou o colégio há 2 anos atrás, colegial, né? E fez um super ensino médio numa escola bastante conceituada em São Paulo, conhecida, etc., tal, onde as pessoas, inclusive, são muito estimuladas a entrar imediatamente na universidade. E eu comecei a perceber essa ansiedade de desempenho na minha filha de uma forma extremamente marcante, né? Ficando adoecendo, inclusive, por conta de o que eu vou fazer, eu tenho que mostrar, eu tenho que entrar na melhor universidade, isso é cobrado de mim, etc, etc. E aí, o jeito que eu tive de lidar com isso foi chegar para ela e falar, minha filha, você não precisa nada. Sinta o que é importante para você nesse momento. Respira. Para de se cobrar tanto para atender expectativas dos outros que você nem sabe direito se são reais ou se não são. E aí as coisas começaram a mudar um pouco. Então hoje, depois de 2 anos, minha filha decidiu, ela não foi para a universidade, porque eu acho uma coisa tranquila, né? E é engraçado, porque a minha mãe vira para mim e fala assim, ai, minha filha, deve ser difícil para você lidar com isso, né? Eu falo, não, para mim é muito fácil, para mim é muito tranquilo. Então, existe toda uma cobrança, mas que a gente tem que aprender a lidar com essas cobranças que vêm do externo, né? E aí, hoje, a Rafa está se dedicando a fazer cursos, cursos. E aí, as pessoas... Oi? Voltou. Não, deu uma microfonia só. Ah, tá. Estamos te ouvindo. Então, aí ela está fazendo agora esses cursos que levam ela a um nível de prazer gigantesco. Então, assim, o nível de produtividade dela cresceu enormemente, gigante. Uhum. Então, o desempenho, né, a capacidade de desempenho dela está muito melhor, mas infinitamente melhor. E a ansiedade baixou. Então, assim, bem resumido, é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Eu vou pedir as dicas
de vocês, e aí a gente vai para o nosso fechamento, ver se alguém tem alguma última coisa que gostaria de perguntar, mas a gente vai para o nosso fechamento. Vamos lá? A Vamos minha lá, acho que as dica... dicas são essas que a gente trouxe de botar mais arte nas nossos encontros. Acho que isso já é uma dica. Eu vi que foi você, Carlinha, que postou a playlist para inspirar ali da gente botar. Quem foi? Foi a Adriana. Que legal. Não, fui eu que Não, estou com foi a o página. Ju. Fui eu. Foi o Ju. Botou a página. Muito bom. Tá, Tem uma dica lá no chat, que é essa playlist, para a gente se inspirar um pouquinho com essas músicas. O que mais? Tem mais, gente? Eu tenho uma dica. Eu tenho uma dica. Opa, Pode falar, Adélia, pode falar, depois eu falo. Não, é uma dica de livro. Esse aqui, ó. Agilidade Emocional, da Susan David. Adoro. Maravilhoso, maravilhoso. É maravilhoso, né? Então, eu acho que ansiedade também é algo que surge quando a gente não consegue entender, se quer entender o que está sentindo, que emoção está, né? Como os pensamentos estão sendo processados, etc. E esse livro ajuda muito a entender que não é uma questão de bloquear a emoção, de alguma maneira, tomar consciência e decidir o que fazer com aquilo a partir dessa tomada de consciência, aprender pela experiência. E aí é um livro que se lê assim, gente. Muito fácil a leitura, muito gostoso. Eu quero trazer uma dica, meio na contramão disso tudo, que não tem nada a ver com trabalho, nada a ver com organização. E eu acho que a Dani sabe qual é a minha dica. Que é um seriado, gente, que eu comecei assistindo nessa quarentena. E tem me feito sair dessa coisa do cabeção, assim, do pensar e do produzir, que é o seriado This Is Us. Ele me viciou nesse negócio, gente. Isso é perigoso. Eu vou botar aqui o nome, mas cuidado, se começar vai ser um negócio, né? Eu acho que nesse momento que a gente está tão produzindo, nesse digital, a série ela traz uma conexão nossa com o sentir, com o campo das relações, as relações familiares. E é belíssimo, assim, de olhar para as relações humanas que se tem no seriado. E eu acho que uma coisa bonita que a série traz, ela faz a gente se identificar com alguma história de algum personagem, assim, e não é nada escandaloso, é uma série que traz a vida de uma família e suas relações na família, e traz uma beleza, uma sensibilidade e uma profundidade belíssima, assim. Então, é uma dica que não tem nada a ver com o trabalho, que é pra gente se desligar dessa coisa de produzir mesmo e se cobrar para curtir uma série aí, vendo com família, com criança, dá para todo mundo ver. E é para lembrar do para que produzir, né, Ju? Ou do para quem, né? Acho que é super. Boa. Muito legal. Eu amo This Is Us. Eu quero ser embaixador nacional do This Is Us. Tanto que eu falo dessa série. Mas é bom que a gente tem mais para conversar, Ju. Isso é bom. Gente, a gente tem muito mais para conversar, mas a gente vai ter que marcar um outro dia, né? Senão daqui a pouco o pessoal não vai aguentar mais com a gente. Pessoal, a gente está encerrando esse encontro e eu quero pedir para cada um de vocês que está aqui conosco, por favor, coloque agora no chat o que eu levo, né, a resposta para essa pergunta, o que eu levo desse encontro? Rapidamente, numa palavra, uma frase curta, podem ir colocando. Enquanto vocês vão colocando, eu gostaria de agradecer muito de verdade todos vocês que estiveram aqui conosco durante mais de 1h30 aqui desse nosso bate-papo, né? Em especial aos meus amigos queridos e parceiros, a Dani, a Adélia, a Ju e Thaís. Para mim, vocês sabem o significado desse encontro, que é, assim, mega, super, hiper. Muito obrigada mesmo por terem embarcado nessa junto comigo. E eu vou pedir para vocês, assim, se vocês gostaram desse bate-papo, deixa seu comentário aí, né? Você vai encontrar a gente aí nas redes sociais, a Rede Transformação, mas você também vai encontrar Délia Peixoto, Inspire Consultoria, Ponte Desenvolvimento, Proa Consulting, Transformação Consultoria no Instagram, no Face, no LinkedIn, né? Procura a gente, chama, vai ser um prazer e até a próxima, que eu espero que seja breve, porque foi uma delícia aqui bater papo com vocês e com a contribuição aí de todos os nossos presentes participantes. Obrigada, gente. Um beijo enorme para vocês.
Obrigada, Carla. Obrigada, Obrigado, gente. Um Valeu, abraço. Deixou saudade, quero mais. Beijo. Beijo. Já quero mais também. Olha os Tchau. comentários, que Tchau. legal. Tá Orgulho, lindo. aprendizado, leveza. Adorei, obrigada. Compartilhar. Ê, delícia, gente. Obrigada. Um beijo.